Nada faz sentido até você entender que Deus está fazendo o melhor para que você seja reconstruído. Nada faz sentido quando você está no meio da tempestade. O vento parece arrancar de você o que ainda restava de firmeza. A chuva encobre sua visão e cada trovão ecoa dentro do peito como se fosse o anúncio de um fim inevitável. As perguntas se multiplicam na sua mente e nenhuma resposta parece suficiente. Você olha para trás e não entende por que perdeu tanto. As lembranças dos momentos em que acreditava estar no controle agora parecem apenas fragmentos de um passado distante, impossível de recuperar. Olha para frente e não enxerga nada além de incerteza. É nesse vazio que nasce a angústia. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que minha vida se perdeu em um caminho sem volta? Mas e se o silêncio que você sente não for ausência, e sim cuidado? E se o que parece abandono for, na verdade, a preparação de algo que seus olhos ainda não conseguem compreender? Imagine um terreno em ruínas. Aos olhos de quem passa, é apenas destruição, poeira, pedras espalhadas, sinais de fracasso. Mas para o arquiteto que desenhou o projeto, aquele espaço é a base perfeita para levantar algo novo. Ele sabe que o antigo não suportaria a grandiosidade do que está por vir, e para isso era preciso derrubar. A vida, em muitos momentos, é esse terreno demolido. Você olha os pedaços espalhados e só enxerga perda. Sente que foi arrancado do lugar onde acreditava estar seguro e não consegue entender a razão. Só que Deus não trabalha com restos. Ele trabalha com propósito. O que você chama de fim pode ser apenas o início da reconstrução. O que você nomeia de fracasso pode ser a maneira silenciosa de abrir espaço para uma versão de você mais sólida, mais madura, mais verdadeira. É nesse ponto que começa a transformação. Quando nada faz sentido, quando tudo parece ruir, é ali que a semente do recomeço está sendo plantada. Você não percebe, mas as fundações invisíveis estão sendo erguidas. É no silêncio que a obra mais profunda acontece. É nesse intervalo entre perda e resposta que sua alma está sendo moldada em silêncio. A partir de agora, pense em como a vida trabalha em ciclos. O dia só nasce depois da noite. A primavera só floresce depois do inverno. O solo só se renova depois de ter sido rasgado pela chuva. Assim também é com você. A tempestade não é o último capítulo, é apenas a transição necessária para que algo diferente nasça. O caos tem a capacidade de desestabilizar até as certezas mais firmes. Quando tudo desmorona, você é levado a acreditar que a vida perdeu o sentido, o coração se desespera e a fé vacila. Só que a verdade é que, muitas vezes, aquilo que você chama de confusão é apenas o prelúdio de um recomeço que ainda não foi revelado. O que parece destruição pode ser apenas movimento de preparação. Pense na história de alguém que perdeu o emprego sem aviso. No instante da queda, tudo parece ruína. A conta que não fecha, a insegurança de não saber o que vem depois, a sensação de estar fora de controle. Mas dias depois, essa mesma pessoa descobre uma oportunidade que jamais teria considerado se continuasse presa ao antigo caminho. O aparente caos não foi o fim, foi a ponte para algo maior. E não é assim com quase tudo o que realmente transformou sua vida? Quando você olha para trás, percebe que foram exatamente os momentos de crise que abriram as maiores portas. O estoicismo ensina que não é o que acontece conosco que define nossa vida, mas a forma como respondemos ao que acontece. Da mesma forma,
A espiritualidade mostra que até aquilo que chamamos de tragédia pode ser um instrumento de cuidado. O que se quebra diante dos seus olhos pode estar abrindo espaço para o que só pode nascer depois da queda. O silêncio de Deus, tantas vezes confundido com indiferença, pode ser justamente o período em que ele trabalha com mais intensidade, longe da sua pressa e da sua ansiedade. O caos tem esse papel misterioso, retirar de cena aquilo que você acreditava ser essencial para que o essencial verdadeiro possa finalmente aparecer. O que parece confusão pode ser a prova silenciosa de que existe um propósito trabalhando em dimensões que você ainda não consegue enxergar. A tempestade que hoje assusta pode ser o mesmo vento que remove os escombros e prepara a terra para o recomeço. Há momentos em que você clama, espera e insiste em uma resposta, mas tudo que encontra é silêncio. Esse silêncio incomoda, porque o ser humano associa a ausência de palavras a abandono. Porém, quando falamos de Deus, o silêncio nunca é vazio. Ele é um espaço de trabalho invisível. É a pausa do oleiro que, em vez de falar, molda. É a pausa do escultor que, em vez de explicar, remove. É a pausa do agricultor que, em vez de aparecer, deixa a semente crescer oculta até estar pronta para florescer. Imagine uma semente recém-plantada. Quem olha a terra vê apenas o nada, mas debaixo do solo algo está acontecendo em silêncio. A raiz se expande, o broto se fortalece e só depois de um tempo o sinal da vida se revela. Assim acontece com você. Enquanto nada parece se mover, a transformação já está em andamento, mas de um modo que seus olhos não podem testemunhar agora. O aparente nada pode ser exatamente o lugar onde tudo começa. Esse silêncio é o convite para aprender a escutar de outra forma. Não é o barulho das respostas imediatas que constrói a fé, mas a confiança no que ainda não se vê. É nesse intervalo que você descobre que a ausência de sinais não significa ausência de cuidado. O invisível é o lugar onde Deus mais trabalha. O oculto é o espaço onde sua alma mais cresce. A tempestade, por mais caótica que pareça, pode ser o estúdio silencioso da sua reconstrução. Mas e se o silêncio que você sente não for ausência, e sim cuidado? E se o que parece abandono for, na verdade, a preparação de algo que seus olhos ainda não conseguem compreender? Muitas vezes você mede o amor de Deus pelas respostas que recebe. Se as portas se abrem, você interpreta como sinal de cuidado. Se elas se fecham, você interpreta como descaso. Mas o silêncio, esse espaço sem explicações, pode carregar um significado mais profundo do que qualquer resposta imediata. O silêncio é, muitas vezes, a prova de que o trabalho mais importante está acontecendo longe da sua pressa e fora da sua vista. Imagine um terreno em ruínas. Aos olhos de quem passa, é apenas destruição. Paredes caídas, entulhos espalhados, sinais de abandono. Mas, para o arquiteto que desenhou um projeto maior, aquele espaço demolido é exatamente o que ele precisa para recomeçar. Ele olha para as rachaduras e não vê derrota, vê oportunidade. Ele enxerga além da poeira, vê a fundação que será reconstruída com solidez. Assim também é a vida quando parece despedaçada. O que você chama de ruína, Deus pode estar chamando de terreno fértil. A vida, em muitos momentos, é esse espaço vazio que parece não servir para nada. Você olha os pedaços espalhados e só enxerga perda. Mas Deus não trabalha com restos. Ele trabalha com propósito. O que você chama de fim pode ser apenas o início de uma nova etapa. A demolição não acontece porque Ele desistiu de você,
mas porque sabe que algumas estruturas não poderiam sustentar o peso do que ainda está por vir. O que parecia estável talvez fosse apenas fachada, e a única forma de revelar isso era permitir que caísse. Esse é o mistério da reconstrução. Antes de levantar algo novo, é preciso retirar o que não serve. Assim como um médico precisa limpar uma ferida antes de curá-la, Deus muitas vezes remove aquilo que você acreditava ser essencial, porque sabe que no fundo estava apenas te enfraquecendo. A perda, embora dolorosa, pode ser o bisturi que prepara o terreno para a verdadeira cura. É nesse ponto que começa a transformação. Quando nada faz sentido, quando tudo parece ruir, é ali que a semente do recomeço está sendo plantada. Você não percebe, porque só vê escombros, mas as fundações invisíveis já estão sendo erguidas. O silêncio é a sala onde a obra mais profunda acontece. Assim como uma fotografia só é revelada em uma câmara escura, a sua vida muitas vezes precisa atravessar períodos de sombra para que a imagem real se torne visível. Esse silêncio incomoda porque somos viciados em sinais. Queremos garantias, precisamos de explicações, buscamos provas de que estamos sendo cuidados. Mas Deus, na sua sabedoria, sabe que a fé verdadeira não nasce da resposta imediata, mas da capacidade de confiar mesmo quando não há evidências. É nessa ausência aparente que você aprende a enxergar com outros olhos. A confiança não é mais apoiada no que você vê, mas no que você crê. O estoicismo ensina que não temos controle sobre os acontecimentos, apenas sobre a maneira como interpretamos cada um deles. Se você escolhe interpretar o silêncio como abandono, sua alma mergulha na angústia. Mas, se escolhe interpretar esse mesmo silêncio como sinal de cuidado invisível, encontra paz mesmo sem respostas. A espiritualidade ecoa esse mesmo princípio, lembrando que a ausência de palavras não significa ausência de presença. Muitas vezes, é justamente na quietude que o maior trabalho acontece. Imagine novamente a semente enterrada no solo. Quem passa e olha de fora enxerga apenas terra seca, nada em movimento. Mas, por baixo, o invisível acontece. Raízes se expandem, brotos se formam, a vida se fortalece onde nenhum olho humano pode ver. O silêncio de Deus é esse subterrâneo da alma. Enquanto você se sente parado, é lá dentro, no espaço que ninguém alcança, que Ele prepara a estrutura para suportar o que virá depois. Esse silêncio não é vazio, é lapidação. É como o escultor que retira pedaços do mármore sem dizer nada. A cada golpe, a pedra se sente diminuída, mas, para quem observa de fora, está surgindo uma obra-prima. O silêncio do artista não significa ausência de intenção, significa concentração na obra. Da mesma forma, o silêncio de Deus pode ser apenas o sinal de que Ele está ocupado demais moldando você para perder tempo em explicações. Por isso, quando você se depara com períodos de silêncio, resista à tentação de interpretá-los como descaso. Eles podem ser o espaço de incubação da sua transformação. O silêncio pode estar escondendo movimentos que ainda não são visíveis, mas que logo se revelarão. O vazio que você teme pode ser apenas o ambiente protegido, onde sua fé está crescendo raízes profundas. Assim como um terreno demolido só se torna base de algo novo quando o arquiteto tem coragem de remover tudo que estava de pé, a sua vida também precisa, em certos momentos, ser desfeita para ser refeita. E esse processo quase nunca acontece sob aplausos ou explicações. Ele acontece em silêncio. Ele acontece no fundo da alma, quando você se vê sem respostas, sem garantias, sem controle.
O silêncio, portanto, não é sinal de abandono. É o palco escondido onde a obra mais importante é realizada. É a pausa necessária para que você não apenas sobreviva ao caos, mas seja reconstruído com bases mais fortes. Porque Deus não reconstrói às pressas. Ele não se apressa em mostrar resultados para tranquilizar sua ansiedade. Ele prefere trabalhar com calma, em silêncio, até que tudo esteja pronto para ser revelado. E, quando o silêncio finalmente termina, você percebe que não estava sozinho nem por um instante. Descobre que cada demora foi preparo, cada ausência aparente foi cuidado, cada vazio foi a forma mais profunda de amor. Porque só quem entende o silêncio como cuidado consegue enxergar que até nas ruínas existe propósito. Você cresce acreditando que pode controlar a própria vida. Aprende a organizar horários, coleciona metas, desenha rotas, calcula riscos e confunde planejamento com garantia. A sensação de domínio traz conforto, até que um telefonema no meio da tarde muda o rumo do dia, uma conversa difícil termina uma história que parecia certa, um exame altera completamente sua agenda, uma decisão de alguém fora do seu alcance impacta tudo o que você havia preparado. Nesse instante, o controle escapa como areia entre os dedos e você percebe que, apesar de todo o esforço, há forças maiores conduzindo o enredo. A primeira reação é tentar segurar mais forte, argumentar com a realidade, exigir explicações, procurar culpados. A alma se agita porque aprendeu a se sentir segura apenas quando tem as rédeas nas mãos. O choque da perda de controle revela aquilo que você preferia não ver. Havia dependência da previsibilidade, apego a um roteiro fixo, um acordo silencioso com a ideia de que o mundo obedeceria às suas expectativas. O estoicismo chama de sabedoria a capacidade de distinguir o que depende de você e o que não depende. Pensamentos, atitudes, escolhas presentes, isso está em suas mãos. Humor do mercado, decisões alheias, mudanças da vida, isso não está. A espiritualidade aprofunda esse discernimento, lembrando que existe um autor que enxerga além do horizonte curto dos seus olhos. Você vê o capítulo, ele vê a obra inteira. Você julga o quadro pelo esboço, ele conhece a tela final. Perder o controle dói porque fere a ilusão de autonomia absoluta. Você não quer ser vulnerável, não quer depender, não quer admitir limites. Só que é dentro dos limites que nasce a maturidade. Quando tudo parecia previsível, você se distraía. Quando tudo quebra, você acorda. A dor não é prova de abandono, é sinal de que algo precisa ser reordenado. Não é a vida se vingando de você, é a vida chamando você de volta para o essencial. O que você chamava de domínio talvez fosse apenas ansiedade disfarçada de eficiência. O que você chamava de poder talvez fosse só medo de perder. Pense em quem dirige à noite numa estrada sem iluminação. O carro não ilumina todo o caminho, apenas os próximos metros. Ainda assim, é suficiente para continuar. O controle que você deseja é luz de meio-dia, mas a vida oferece faróis. Sua parte é manter as mãos no volante, reduzir a velocidade quando necessário, respeitar o traçado, seguir atento aos sinais. O resto é aceitar que não verá a estrada inteira. Esse aceitar não é passividade. É coragem de agir no que é possível e serenidade para aguardar o que não depende de você. O impulso de acelerar para vencer a escuridão costuma causar o acidente que se queria evitar. Outra imagem ajuda. Quem luta contra a água, afunda. Quem aprende a flutuar, se mantém. O desespero de controlar cada onda torna a travessia impossível.
O corpo rígido pesa, a mente rígida também. Render-se aqui não é desistir, é alinhar-se, é permitir que Deus sustente o peso que você não dá conta. É escolher respirar, ajustar o ritmo, confiar que há corrente, conduzindo mesmo quando você não percebe. A rendição inteligente é uma disciplina. Ela começa quando você admite que o medo não é um guia confiável. O barro não discute com o oleiro. A metáfora é conhecida, mas raramente é vivida. O vaso que se quebra nas mãos do artesão não encerra a obra, reinicia o processo. O oleiro não fica refém do formato antigo, ele refaz. Quando o controle lhe foge, você se sente rachado. Quer colar as partes rápido, sem refletir se o desenho anterior suportaria o conteúdo que a vida planeja derramar. Deus não remenda qualquer forma, ele remodela. E remodelar significa tocar onde dói, apertar onde endureceu, raspar onde acumulou excesso. O ego resiste porque confunde intervenção com rejeição. O amor, porém, reconstrói. Há um ponto em que a filosofia encontra a fé. O estoico pergunta o que pode ser feito agora. O espiritual pergunta o que está sendo formado agora. As duas perguntas libertam. Você volta ao presente, que é o único lugar em que escolhas reais acontecem. Você decide calçar os sapatos e caminhar uma quadra, responder com gentileza a uma fala atravessada, enviar o currículo que adiou por medo, marcar a consulta que evita há meses, conversar com honestidade onde antes usava atalhos. Essas pequenas obediências práticas devolvem tração ao dia. Enquanto isso, o que está além do seu alcance permanece nas mãos de Deus. Não é indiferença, é ordem. Você não foi feito para carregar o que nenhum ombro humano sustenta. Quando o controle cai, a ansiedade tenta ocupar o trono. Ela fabrica cenários, exagera riscos, distorce memórias, rouba a energia do presente. A resposta não é negar o que sente, mas nomear, respirar, observar sem se confundir com o turbilhão. Dizer a si mesmo que medo é uma onda que passa e não um veredito. Repetir em voz clara que aquilo que você pode fazer será feito com excelência e o que não pode será entregue sem barganha. Orar não para obter um mapa completo, mas para receber o próximo passo. Entender que paz não é ausência de problemas é presença de sentido. A vida, sob o governo de Deus, não é um labirinto sem saída. É um caminho que às vezes passa por túneis. Falta ar, a visão diminui, o ruído do trem assusta. Ainda assim, há trilhos. O controle que se foi abre lugar para a confiança que sustenta. O desmanche do roteiro antigo cria espaço para um capítulo que não caberia nos moldes de ontem. Você aprende a agradecer pelos avisos que evitaram quedas maiores, mesmo quando os avisos vieram em forma de portas fechadas. Aprende a respeitar o tempo dos processos, mesmo quando tudo em você pede pressa. Aprende a se levantar sem a arrogância de quem se julga invencível e sem a vergonha de quem se acredita incapaz. Perder o controle é, paradoxalmente, reencontrar-se. É descobrir que o valor da sua vida não está na soma das suas garantias, mas na qualidade do seu caráter quando as garantias falham. É ver que dignidade não é ter todas as respostas, é sustentar boas perguntas com serenidade. É colocar sua história nas mãos que não tremem, sem abandonar as responsabilidades que lhe pertencem. É caminhar com passos menores e coração mais amplo. É recusar o cinismo que escurece a esperança e escolher a confiança que clareia a madrugada. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto em que nada obedece aos seus comandos. Se for assim, não conclua que tudo terminou. Conclua que algo verdadeiro está começando.
faça o que cabe a você com coragem. Entregue o que ultrapassa você com fé e permita que Deus conduza o que você tentou conduzir sozinho por tempo demais. Há sabedoria em reconhecer limites e a força em confiar no cuidado que trabalha quando você dorme. O controle nunca foi a fonte da sua segurança. A fonte sempre foi quem permanece quando tudo muda. Ninguém deseja a dor, mas ela chega sem pedir licença. Surge como aquela visita inesperada que desmonta a casa em minutos, bagunça a rotina, ocupa espaços que você não queria ceder. No instante em que a perda acontece, tudo parece castigo. O coração sangra, a mente se perde em perguntas sem resposta e o corpo sente o peso da ausência. A primeira reação é acreditar que a vida se tornou injusta, que Deus virou o rosto, que você foi esquecido. Mas, quando o tempo avança, a mesma dor que parecia punição revela-se como professora. Ela não entrega lições fáceis, não oferece atalhos, não fala em voz mansa, mas é justamente porque a dor não negocia que ela ensina o que nenhuma outra experiência é capaz de ensinar. A dor é um currículo oculto. Não aparece em diplomas, não está nas vitrines, não se exibe como conquista, ainda assim molda habilidades que nenhum curso poderia oferecer. É ela quem ensina resiliência quando tudo desmorona. É ela que mostra paciência quando a resposta não vem no tempo esperado. É ela que desperta compaixão quando você experimenta um peso que antes só sabia julgar nos outros. Cada lágrima que cai tem o poder de abrir em você um espaço que antes não existia, e esse espaço se torna lugar de compreensão, lugar de empatia, lugar de força. Na filosofia estoica, a dor é vista como parte inevitável da vida. Não se foge dela, não se negocia com ela. O sábio não é aquele que evita a dor a qualquer custo, mas aquele que a transforma em material de crescimento. E na espiritualidade, ela ganha outro sentido ainda mais profundo. Não é castigo, não é rejeição, não é falha, é preparação. O ouro não brilha até passar pelo fogo. A pedra não se torna preciosa sem ser lapidada. E o ser humano, na sua fragilidade, só encontra profundidade quando atravessa a fornalha da adversidade. O que hoje parece insuportável pode ser, no futuro, a prova mais clara de que você foi fortalecido no calor da luta. A ferida de agora pode se tornar a cicatriz que vai inspirar outros. A lágrima de hoje pode ser a história que amanhã levantará alguém que já não tinha forças para continuar. A dor, quando compreendida, deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser a assinatura silenciosa de que Deus não desistiu de você. Ao contrário, de que Ele está moldando você para algo que exige mais firmeza, mais sensibilidade, mais maturidade. Mas é preciso entender que há dois caminhos diante da dor. Um é o da resistência cega, em que você luta contra ela, endurece o coração, se fecha para o aprendizado e, no fim, permanece quebrado. O outro é o da entrega consciente, em que você aceita atravessar o vale sabendo que não caminha sozinho. A escolha de como lidar com a dor define se ela será cicatriz de orgulho ou de amadurecimento. O estoico chama isso de controle das interpretações. A fé chama de confiar em um propósito maior. Quando você se abre para enxergar a dor como parte da sua construção, descobre que ela não precisa ser inimiga. Ela pode ser o estúdio silencioso onde sua fé ganha musculatura, onde seu caráter se firma, onde sua visão se amplia. Ninguém pede para sofrer, mas quem aprende a atravessar a dor descobre que ela não é apenas fim, ela é passagem, ela é ponte. É o lugar de onde você sai diferente de como entrou,
E aqui está o ponto. A dor, por mais devastadora que pareça, nunca tem a palavra final. A última palavra pertence à reconstrução. O sofrimento abre espaço, mas é a vida que ocupa esse espaço com algo novo. Você não é definido pelo que perdeu, mas por quem se tornou depois da perda. E quando esse processo terminar, você olhará para trás e entenderá que até a dor que parecia inútil foi parte essencial da sua reconstrução. Existe um lugar onde a transformação acontece longe dos olhos, a sala escura. É nela que uma fotografia ganha forma. Quem entra nesse ambiente não vê claridade, não enxerga imagens prontas, só sombras e silêncio. Para quem olha de fora, parece perda de tempo, parece inatividade, mas dentro daquele espaço protegido, algo profundo está acontecendo. Não é a ferida que marca sua identidade, é a forma como você a carrega depois que ela cicatriza. Então, se hoje você sente que a dor o está esmagando, lembre-se, talvez ela seja apenas a prova de que você está em processo de lapidação, que Deus, ao invés de permitir que você permaneça quebrado, decidiu trabalhar em você através daquilo que mais incomoda. Não para destruir, mas para refazer. Não para punir, mas para preparar. Assim também é a sua vida quando parece mergulhada em obscuridade. Você sente que nada avança, que o tempo corre contra você, que as respostas não aparecem. Mas, no invisível, há um processo em andamento. A sala escura é incômoda porque você deseja provas visíveis de que algo está dando certo. Quer sinais, quer confirmações, quer ver frutos imediatos. No entanto, tudo o que encontra é ausência de luz. O coração se agita, a mente cria cenários, a ansiedade grita. Só que é nesse aparente vazio que as mudanças mais profundas acontecem. O tempo de escuridão não é desperdício, é incubação. É como o solo cobrindo a semente. Quem olha de cima vê apenas terra parada, mas no subsolo as raízes estão se expandindo. O estoicismo ensina a aceitar aquilo que não pode ser mudado. Quando as circunstâncias são inevitáveis, a escolha está em como reagir a elas. A espiritualidade vai além, mostrando que a fé verdadeira cresce justamente onde não há evidências. Confiar sem sinais não é ingenuidade, é maturidade espiritual. A sala escura é, portanto, símbolo de confiança. É o momento em que você decide acreditar que, embora seus olhos não enxerguem nada, existe um propósito se revelando pouco a pouco. É natural que você sinta medo nesse processo. A ausência de respostas parece abandono. Mas o silêncio e a escuridão não são castigo, são proteção. Um filme fotográfico exposto à luz antes do tempo se perde, estraga, nunca atinge o resultado esperado. Assim também acontece com a sua vida. Se a revelação viesse antes da hora, você não estaria preparado para sustentar. É por isso que o aparente atraso é, na verdade, cuidado. O invisível está trabalhando a seu favor, ainda que sua ansiedade tente convencê-lo do contrário. Pense em quantas vezes você só entendeu os motivos de uma espera depois que tudo passou. No momento da espera, parecia injustiça. Depois, tornou-se testemunho. A sala escura da vida tem essa mesma dinâmica. Aquilo que hoje parece vazio se revelará como processo indispensável para sua reconstrução. Cada segundo ali dentro é parte de um projeto maior, e não um acidente de percurso. Quando a luz finalmente chega, a imagem aparece nítida. O que antes era apenas sombra se transforma em fotografia revelada. É assim que você descobre que nenhum instante de silêncio foi inútil,
Nenhuma espera foi perda. O que parecia escuridão sem sentido era o cenário onde sua fé, sua paciência e sua força estavam sendo formadas. A sala escura não é o fim, é a preparação para que você veja o quadro completo daquilo que Deus estava construindo. Portanto, se hoje você se encontra nesse ambiente de silêncio, saiba que não é rejeição, mas cuidado. A sala escura é prova de que sua vida não está parada, está em revelação. O que se mostra como vazio pode ser apenas o berço do novo que ainda vai se manifestar. Aceitar essa realidade é aprender a descansar mesmo quando não há luz. É confiar que a fotografia da sua história está sendo preparada com detalhes invisíveis agora, para ser revelada no tempo certo. Quando tudo o que você construiu começa a se desfazer diante dos seus olhos, a primeira sensação é de rejeição. Você olha para as paredes que caem, para os pilares que desabam e se pergunta por que Deus permitiria que isso acontecesse. É natural interpretar a desconstrução como abandono, mas o que parece destruição pode ser, na verdade, o gesto mais profundo de amor. Pense em uma casa com rachaduras invisíveis nas fundações. Aos poucos, elas cresceriam até comprometer toda a estrutura. Se alguém realmente se importa com o futuro daquela casa, não deixará as rachaduras se multiplicarem. Derrubará tudo para refazer de maneira sólida. Assim também é com a sua vida. Deus não permite que você permaneça apoiado em bases frágeis. Ele prefere desconstruir para reconstruir, ainda que esse processo doa. A desconstrução assusta, porque mexe em tudo aquilo que você acreditava ser definitivo. Relacionamentos, planos, conquistas, sonhos que pareciam seguros. Quando são retirados, você sente como se estivesse perdendo a si mesmo. Mas, em vez de perda, pode estar acontecendo libertação. O estoicismo ensina que resistir ao inevitável apenas prolonga o sofrimento. A espiritualidade acrescenta que quando Deus remove algo, não é para reduzir você, mas para abrir espaço para aquilo que verdadeiramente sustenta. O que desmorona, na verdade, estava condenado a ruir cedo ou tarde. O que permanece depois da queda é o que pode servir de alicerce para o novo. É nesse processo de desconstrução que se revelam as ilusões que você carregava. Talvez você acreditasse que sua identidade dependia de uma posição, de um título, de uma pessoa. Talvez sua segurança estivesse baseada em bens, status ou reconhecimento. Quando tudo isso é abalado, você se sente nu, exposto, vulnerável. Mas essa vulnerabilidade é o início da reconstrução, porque só quando o falso cai é que o verdadeiro pode ser erguido. Deus não reconstrói sobre ilusões. Ele derruba, limpa o terreno, remove os escombros e prepara a base para algo que resista. O processo, porém, não é indolor. A queda das estruturas antigas causa feridas. Você sente saudade do que já foi, apego ao que não volta, medo do que virá. É nesse espaço que a fé é desafiada a amadurecer. O estoicismo diz que aquilo que parecia essencial pode, na verdade, ser apenas um empréstimo da vida, algo que não lhe pertencia de forma definitiva. A espiritualidade afirma que, quando Deus desconstrói, é porque já tem em mente a nova forma que sua vida assumirá. E se você confia nesse propósito, descobre que o que parecia perda é, na verdade, recomeço. A desconstrução não é sinal de que você foi esquecido, mas de que não poderia permanecer onde estava. É como o campo que precisa ser arado antes de receber a semente. O solo duro deve ser quebrado, a terra deve ser virada, o que parecia estável precisa ser mexido.
Só então ela se torna fértil para a vida nova. Você, no meio desse processo, pode sentir apenas a dor do corte, a bagunça do terreno revirado. Mas quem olha de fora, com olhos espirituais, enxerga a preparação. Deus não trabalha com ruínas por acaso. Ele transforma entulho em alicerce, dor em maturidade, perdas em espaço para algo maior. Cada pedaço que você vê caído é, na verdade, sinal de que a obra já começou. A desconstrução, por mais dura que pareça, é o ato de cuidado de um Deus que não aceita que você viva apoiado em paredes rachadas. Ele sabe que o peso do futuro exige bases novas, e é por isso que o desmanche é paradoxalmente uma promessa, a promessa de que algo maior virá. O estoicismo ajuda você a suportar esse processo ao lembrar que não está em seu poder evitar que certas coisas terminem. O que está em suas mãos é escolher como atravessar o fim. Você pode se amargurar, reclamar e se fechar, ou pode aceitar a dor como parte da transformação. A espiritualidade convida a dar um passo além, confiar que até o que cai faz parte de um plano de reconstrução. Essa confiança não elimina o sofrimento, mas dá a ele sentido. E quando a reconstrução começa a aparecer, você percebe que nada foi em vão, que aquilo que caiu já não cabia mais, que aquilo que parecia essencial era, na verdade, peso, e que a versão de você que está surgindo agora é mais firme, mais profunda, mais preparada. A desconstrução dói, mas a reconstrução revela que cada dor foi um tijolo colocado para sustentar o que viria. Por isso, da próxima vez que você se deparar com algo se desfazendo em sua vida, lembre-se, talvez não seja o fim, mas apenas o início. Talvez não seja rejeição, mas cuidado. Talvez não seja abandono, mas reconstrução. O caos que você vê é apenas o terreno sendo preparado para a obra maior que ainda está por vir. Diante das perdas, a mente humana procura explicações rápidas. A pergunta que surge é quase sempre a mesma: por que comigo? Essa forma de pensar aprisiona porque coloca a dor como castigo e o sofrimento como injustiça. Você se vê como vítima de um destino cruel, incapaz de enxergar sentido naquilo que acontece. Mas existe uma chave que pode transformar essa narrativa: o reenquadrar. Quando você troca o "por que comigo" pelo "para que isso está acontecendo comigo", a dor deixa de ser um peso inútil e passa a ser matéria-prima de crescimento. Esse deslocamento muda tudo. O que antes era queda passa a ser visto como etapa de construção. O que parecia vazio se revela preparação. O que parecia injustiça se transforma em lapidação. O estoicismo ensina que não controlamos os fatos, mas controlamos a forma como os interpretamos. A espiritualidade acrescenta que, ao mudar a perspectiva, você abre espaço para enxergar o cuidado de Deus em meio ao que parecia caos. Não se trata de negar a dor, mas de dar a ela um novo lugar na sua história. Reenquadrar significa não permitir que a perda dite sua identidade. Você não é definido pela despedida que sofreu, pelo trabalho que perdeu ou pelo erro que cometeu. Você é definido pela maneira como escolhe se levantar a partir daí. A mesma experiência que paralisa um pode fortalecer outro. A diferença está no olhar. Enquanto uns se deixam aprisionar pelo peso da pergunta "por quê?", outros encontram liberdade na pergunta "para quê?". E é nesse deslocamento que a dor se transforma em ponte, não em prisão. A espiritualidade mostra que cada lágrima pode regar uma semente invisível. Talvez você não veja hoje, mas o solo da dor pode ser fértil para novos frutos. Quando você muda o enquadramento, aquilo que parecia o fim se torna começo.
O silêncio, que antes era abandono, se torna lapidação. A perda, que antes era injustiça, se torna preparação. O caos, que antes era castigo, se torna prova de que existe um propósito maior em andamento. É nesse ponto que a filosofia e a fé se encontram novamente. O estoicismo ensina a viver em paz com aquilo que não pode ser mudado. A espiritualidade ensina a confiar que aquilo que não pode ser mudado pode ser usado por Deus como ferramenta de crescimento. A união das duas perspectivas abre uma nova forma de viver. Você não foge da dor, mas também não se entrega a ela como se fosse destino final. Você a atravessa, aprendendo a enxergar nela um chamado. Reenquadrar não é uma negação, não significa dizer que a dor não dói. Significa reconhecer que, apesar de doer, ela pode gerar transformação. É a diferença entre carregar uma ferida aberta que sangra todos os dias ou transformar essa ferida em cicatriz que conta uma história. Quando você reenquadra, a ferida não desaparece, mas ganha novo sentido. Deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser marca de resistência. Deixa de ser prova de injustiça e se torna testemunho de reconstrução. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele começa no instante em que você decide não ser apenas vítima, mas aprendiz. No momento em que você escolhe olhar para dentro e perguntar: o que isso está me ensinando? A partir daí, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser mestre. E, quando você aceita essa nova perspectiva, descobre que é possível crescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, se hoje você sente que está no meio da perda, talvez o convite não seja buscar respostas rápidas, mas mudar a pergunta. Em vez de repetir, "por que eu?", experimente perguntar, "o que está sendo formado em mim através disso?". A resposta não virá de imediato, mas o simples ato de mudar o foco já começa a transformar sua maneira de atravessar o vale. E no futuro, quando olhar para trás, perceberá que aquilo que parecia apenas dor foi, na verdade, o início de algo maior. Chega um instante em que as peças começam a se encaixar. Durante muito tempo, você só enxergou fragmentos soltos. Um silêncio que parecia abandono, uma perda que parecia castigo, uma espera que parecia desperdício. Mas, quando a linha do tempo avança, aquilo que antes era apenas caos se transforma em narrativa. O que parecia ruína ganha forma de alicerce, o que parecia vazio revela-se como espaço preparado para o novo. Esse é o clímax, o momento em que você finalmente percebe que nada foi em vão. O clímax não significa que a dor desaparece, mas que ela muda de lugar dentro de você. Antes, ela ocupava o centro, dominava a visão, apagava todas as cores. Agora, ela se torna apenas parte da moldura, o fundo contra o qual o desenho maior pode ser revelado. É nesse momento que você entende que as lágrimas não foram desperdiçadas, foram sementes, que o silêncio não foi ausência, foi trabalho invisível, que a perda não foi rejeição, foi preparação. Na filosofia estoica, esse instante se chama assentimento, a aceitação consciente de que a vida é como é e não como gostaríamos que fosse. Na espiritualidade, ele se traduz como revelação, o despertar para o fato de que Deus esteve presente o tempo todo, mesmo quando você não percebia. São linguagens diferentes para a mesma realidade. O que parecia sem sentido agora revela propósito. O que parecia fim se mostra apenas passagem. Esse ponto da jornada é poderoso porque redefine sua identidade. Você deixa de se enxergar como vítima da dor e passa a se ver como alguém reconstruído por ela.
Não é a perda que define quem você é, mas a forma como você se levantou depois dela. E é essa virada que transforma o sofrimento em testemunho. Você olha para trás e percebe que sobreviveu ao que achava insuportável, atravessou o que acreditava que iria destruí-lo e saiu mais forte do que entrou. É aqui que a vida revela que nada foi desperdiçado. Cada silêncio, cada lágrima, cada queda, cada espera, tudo foi usado para moldar sua estrutura. Não porque você merecesse sofrer, mas porque havia algo em você que só poderia nascer dessa forma. O clímax da história é a revelação de que sua dor não foi prova de abandono, mas sinal de cuidado. Deus não permitiu que você permanecesse apoiado em muros frágeis, preferiu derrubar para reconstruir. E essa reconstrução é a maior prova de amor. Agora, ao perceber isso, sua relação com a vida muda. O que antes gerava medo, agora inspira confiança. O que antes gerava revolta, agora desperta gratidão. Você não precisa mais fugir da dor, porque sabe que ela não é inimiga. Não precisa mais temer o silêncio, porque sabe que ele pode ser o espaço mais fértil. Não precisa mais se sentir perdido no caos, porque entende que até o caos pode ser caminho. Esse é o clímax, a virada da visão. O momento em que você descobre que não apenas sobreviveu, mas foi transformado, que não apenas suportou, mas foi reconstruído, que não apenas atravessou, mas se tornou alguém novo no processo. Cada marca em você agora é cicatriz que conta uma história. E cada história é testemunho de que, mesmo quando nada fazia sentido, havia um propósito em andamento. Agora chegamos ao ponto final, onde a reflexão se transforma em convite. Você percorreu a tempestade, atravessou o silêncio, enfrentou a perda de controle, suportou a dor, esperou na sala escura, viu a desconstrução, reenquadrou sua visão e chegou ao clímax da revelação. Tudo isso não foi teoria, foi caminho. E agora, a pergunta inevitável é: como você vai escolher olhar para a sua vida a partir daqui? O que antes parecia apenas caos já se mostrou como parte de um processo. O que parecia fim revelou-se como início. O que parecia abandono revelou-se como cuidado. Então, a questão já não é mais se a dor vai existir, mas como você vai interpretá-la quando ela chegar novamente. Você tem diante de si a chance de decidir se continuará prisioneiro da pergunta "por que comigo?" ou se dará o salto de fé ao perguntar "para que isso está acontecendo comigo?" Essa mudança simples é a chave que transforma lágrimas em aprendizado, silêncios em crescimento e esperas em fundações invisíveis. Aqui está o convite. Olhe para a sua própria trajetória e perceba. Quantas vezes aquilo que parecia destruição não foi exatamente o que abriu espaço para um recomeço? Quantas vezes as feridas que mais doeram não se tornaram as marcas que sustentam quem você é hoje? Quantas vezes a ausência de respostas não foi a prova mais clara de que você estava sendo moldado para suportar algo maior? A vida não é feita de peças isoladas. Ela é um conjunto que só se revela com o tempo. O que você vive agora pode parecer fragmento solto, mas um dia será parte indispensável do desenho maior. E talvez aquilo que mais pesa no presente seja justamente a prova de que você está em processo de reconstrução. A dor não é a última palavra. O silêncio não é abandono. O caos não é fim. É apenas o chamado para confiar em algo maior, que trabalha em silêncio para dar forma ao que ainda não pode ser visto. O encerramento desta jornada não é a resposta pronta, mas a pergunta que fica no ar. E se o que mais dói em você neste momento
for exatamente a ferramenta escolhida para revelar quem você deve se tornar. Essa resposta não virá de fora, virá do modo como você decide confiar a partir de agora. A vida, quando vista apenas pelo instante da dor, parece sem sentido. Mas, quando você amplia o olhar, percebe que cada silêncio foi preparo, cada perda foi espaço para o novo, cada caos foi terreno fértil para a reconstrução. O que hoje parece ruína pode ser, no futuro, o alicerce da sua versão mais íntegra e profunda. E agora, diante dessa visão, só resta uma escolha: continuar se perguntando por que a vida o machuca, ou decidir confiar que até a dor é parte da obra. O que você vai escolher?